Olá, sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church e apresento o programa New Hope. Seja bem-vindo a mais um encontro. Nós começamos uma série de conversas intitulada Igreja, a família que o mundo precisa. Nós começamos essa nossa conversa na semana passada e no primeiro encontro nós conversamos sobre a importância da centralidade da palavra de Deus. Se você não assistiu esse programa, eu recomendo você a voltar aqui nas nossas transmissões e procurar pelo nosso primeiro programa dessa série, Igreja, uma família, a família que o mundo precisa, e assistir. Nesta conversa, nós falamos sobre o quão importante é cada um de nós vivenciarmos, encarnarmos a palavra de Deus. Porque o que faz uma igreja diferente de outras organizações não é o seu prédio, não é as programações, atividades, mas o que faz a igreja diferente de todas as outras realidades sociais é a sua realidade de comando. Cristo é a cabeça, a palavra de Deus é o centro. E eu falei um pouquinho sobre isso, e vale a pena você voltar lá, assistir e para a gente seguir aqui a nossa conversa. Mas se você não assistiu, não tem problema, você vai conseguir entender, assiste esse programa e depois volta lá. Hoje a gente vai falar sobre comunhão. Essa é a segunda característica crucial na vida de uma igreja. Uma igreja, para ser igreja de verdade, precisa existir uma comunhão de verdade. Veja o que a palavra de Deus nos diz. O texto base dessa nossa série de conversas é Atos capítulo 2, verso 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Eu vou parar aqui a leitura, ok? Já vimos sobre o se dedicar ao ensino dos apóstolos, centralidade da palavra de Deus, e agora sobre o se dedicar à comunhão. Quando nós vamos estudar essa palavra comunhão dentro do livro de Atos, algo que nos chama a atenção é que esta palavra é a palavra que mais aparece nos 4 primeiros capítulos de Atos. Como que dizendo, olha, no começo da igreja, Atos relata o início da igreja primitiva pós morte e ressurreição de Cristo. O que o autor está nos ensinando aqui é que, olha, a igreja é uma realidade em que a comunhão importa. Essa é a primeira lição que a gente consegue ver sobre igreja quando lemos os primeiros capítulos de Atos, que não tem como ser igreja sem ter comunhão. Mas uma outra realidade que para nós é muito preciosa é o significado da comunhão. O autor de Atos, ele sabe muito bem diferenciar a comunhão de aglomeração. E ele faz questão de usar bem essas palavras. Ele chama de aglomeração, por exemplo, aquele momento em que as pessoas começaram a ouvir o que estava acontecendo em Pentecostes e foram lá para ver o que estava acontecendo. Ali ele fala, houve uma grande aglomeração. Mas, quando ele vai falar sobre a realidade da igreja, da vivência da igreja, do dia a dia da igreja, ele vai falar sobre comunhão. Aglomeração é uma coisa e comunhão é outra coisa. Não imagine que você está vivendo igreja se você está apenas na realidade da aglomeração. Você só vai conseguir entender o valor, desfrutar da bênção da igreja se você estiver vivendo comunhão. Deixe diferenciar uma coisa da outra. Aglomeração é quando você tem em comum apenas o espaço. Sabe, nozes dentro de um pote de vidro? Aquilo ali nós temos uma aglomeração de nozes. Cada noz está dentro da sua casquinha, cada noz está com o seu mundinho, estão no mesmo lugar, mas temos uma aglomeração. É só isso que eles têm em comum, o espaço físico. O que é uma comunhão? É quando existe uma união de vida, união de histórias. A palavra no grego aqui, literalmente, é estar amarrados juntos. A comunhão que Atos está nos mostrando sobre a igreja como uma realidade necessária é essa realidade onde as vidas estão amarradas juntas, onde as histórias estão entrelaçadas, onde as vidas estão conectadas. É comunhão. A comunhão importa. A comunhão importa em vários sentidos. Eu vou destacar apenas alguns aqui que são cruciais. Porque a comunhão importa. A gente consegue olhar, por exemplo, para o texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, verso 11 e 13, e veja o que Paulo vai dizer. Efésios capítulo 4, verso 11 até o verso 13.
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando nós olhamos para este texto, a gente consegue pensar, puxar pelo menos alguns benefícios da comunhão. Primeiro, nessa comunhão nós somos edificados. Quanto mais unidos, quanto mais conectados nós estamos, maior é a edificação do corpo de Cristo. Nós não conseguimos cumprir a missão de Deus sozinho. A missão de Deus ela é grande, ela é diversa, é o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A gente precisa um do outro para a gente ter a força necessária, a capacidade, a habilidade necessária para que em Deus cumpramos a nossa missão. Juntos nós somos mais fortes. Esse que é um clichê no mundo, isso é uma verdade na igreja. Por isso que Satanás faz de tudo para dividir uma igreja. Porque ele sabe que quando ele traz uma trinca e gera uma divisão, ele consegue comprometer a nossa missão. Quando nós estamos unidos, a gente consegue fazer diferença no mundo. O próprio Jesus vai dizer isso, olha, e vendo o amor entre vocês, eles vão me conhecer. A forma como a gente se relaciona com o nosso irmão, a comunhão nossa vai mostrar para o mundo que nós conhecemos um Deus que é amor, que nos ensina a amar, que nos ensina a cuidar, que nos ensina a crescer um com o outro. É fato que o convívio, muitas vezes, ele é desafiador. A gente não se relaciona dentro da igreja apenas com iguais, semelhantes, que pensam igual a gente, que agem igual a gente. Não, são pessoas diferentes, de mundos diferentes. E nessa diversidade que existe entre um e outro, muitas vezes nós temos conflitos, temos dificuldades. É igual na sua casa. Se você é casada e tem um marido que você ama de verdade, provavelmente você teve alguns conflitos com ele. Isso não fez com que você separasse dele, muito pelo contrário. Se você ama, se você leva a sério o seu casamento, você lutou por isso. Falou, não, vamos resolver isso. Porque nós temos algo que é mais forte que as nossas diferenças, o nosso pacto de amor. A realidade da comunhão da igreja é exatamente isso. Não é que nós não temos diferença, não é que nós não temos problemas e dificuldades, mas é que nós temos algo que é mais forte que as nossas diferenças e as nossas dificuldades, que é o pacto de amor que existe entre nós pelo sangue de Cristo Jesus. Nós nos chamamos de irmãos. E por que nos chamamos de irmãos? Nós nos chamamos de irmãos porque temos o nosso sangue nas nossas veias, o sangue de Cristo. Ele é o nosso Pai, então nós somos agora irmãos de sangue em Cristo. Somos edificados, nós crescemos nisso. O reino de Cristo cresce, mas também nessa diferença que existe entre um e outro, nessa diversidade de dons, a gente também consegue conhecer melhor a Deus. A Bíblia fala que o Senhor revela a sua multiforme graça por meio da igreja dele. Traduzindo isso para uma linguagem mais concreta, objetiva e fácil de entender, o revelar a multiforme graça de Deus a gente consegue entender melhor quem Deus é, como Ele age, o cuidado dele, a justiça dele, por meio do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Sim, o nosso relacionamento com o corpo de Cristo revela quem Deus é. A gente consegue conhecer melhor sobre quem Deus é no convívio da igreja. E é o que o texto está dizendo aqui. Olha, nessa comunhão vocês vão chegar ao pleno conhecimento de Cristo. É nessa comunhão que vocês vão aprender quem eu sou. E talvez a pergunta seja como. Eu não sei qual é a sua experiência com a igreja, com o corpo de Cristo. Mas eu vou relatar algumas histórias aqui que eu já vivenciei, ou eu já vi, ou eu já fui, estava no meio da história. Eu conheço histórias de pessoas que estavam passando por um período de depressão e angústia. E o Senhor então usa um irmão da igreja para se colocar ao lado dessa pessoa e dizer para ela, ei, você não está sozinho. A gente está aqui do teu lado. E começa uma caminhada de cuidado, de amor, de apoio, e aquela pessoa então consegue sair daquele quadro de angústia, depressão, por meio dessa ajuda, por meio desse braço. Aquela pessoa que estava ali, passando por aquele momento, aprendeu por meio do corpo de Cristo que o nosso Deus é um Deus onipresente, que está do lado, que está junto, que não abandona.
Já deparei com situações, com momentos em que pessoas erraram, falharam, cometeram erros, pecados, e naquele momento veio sobre as costas dessas pessoas o julgamento, o peso, a dor, mas teve alguém dentro da igreja que chegou do lado e falou: Ei, eu te perdoo. Naquele momento, aquela palavra de perdão curou. Tiago vai dizer: olha, confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. A palavra ali não é confesse para que vocês sejam perdoados. O perdão acontece quando nós confessamos a Deus, mas a cura acontece quando nós confessamos aos nossos irmãos. Por que a cura acontece quando confessamos aos nossos irmãos? Porque o nosso irmão materializa a voz de Deus. O nosso irmão concretiza o ato de recepção, de abraço de volta de Deus. Nós somos curados no nosso relacionamento. O nosso irmão, o convívio com o nosso irmão, nos revela quem Jesus é. Por isso, a igreja, a comunhão é importante, a comunhão ela é crucial na nossa jornada. Esse texto que acabei de ler de Efésios mostra também que nós crescemos quando somos amadurecidos na nossa caminhada quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. O texto vai dizer, olha, e dessa forma nós vamos nos tornando mais semelhantes a Cristo. Na comunhão a gente vai crescendo sim. A Bíblia fala, né, que o irmão afia o outro, o homem afia o outro, assim como o ferro afia o ferro. Nos nossos relacionamentos nos modelam. Para que a gente se convença que não somos tão bons quanto imaginávamos ser, que não somos tão perfeitos quanto nós acreditávamos que éramos, basta alguns dias, alguns meses vivendo em uma comunidade. A comunidade revela as nossas fraquezas. A nossa intolerância, a nossa chatice, as nossas limitações, a nossa bagunça, a nossa desorganização, a nossa falta de comprometimento, o nosso relaxo, o nosso relapso. A vida em comunidade nos denuncia. Você quer viver de uma maneira perfeita, é só se isolar. Mas quando você tem o próximo consegue ajudar você a enxergar os seus erros. Os nossos olhos não mostram pra gente quais são os nossos defeitos nas costas, as nossas sujeiras que estão atrás de nós, não conseguem mostrar para nós as sujeiras e as imperfeições que estão aqui no nosso rosto. A nossa visão, de uma maneira física falando, ok? Ele consegue mostrar para nós algumas partes do nosso corpo. Essa imagem de um corpo físico revela que todos nós temos pontos cegos. Áreas que a gente não consegue enxergar, que a gente precisa do outro para dizer, ei, você está errado. A vida em comunidade, quando nós falamos sobre comunhão, não é só simplesmente vamos abraçar, vamos cumprimentar os nossos irmãos, os nossos visitantes, diga para ele você é amado, você é abençoado. Não, isso não é a comunhão que a gente está falando. Não é só sobre também sentar para comer churrasco. Isso faz parte da comunhão, isso é uma parte que é importante, é gostosa, mas a comunhão é mais que isso. É ter a vida entrelaçada, é Cristo sendo revelado através da vida do irmão, tanto por meio dos atos de bondade, amor e graça, como também pelos atos de correção. É o irmão chegando aí, eu te amo tanto, para dizer, cara, você está errado. Isso é comunhão. Quando a gente vivencia isso, a gente começa a entender a importância da igreja. Eu posso dar um testemunho pessoal. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a igreja de Cristo. Sabe, a igreja de Cristo foi um instrumento de Deus para revelar o amor de Deus na minha vida. Eu me lembro de homens e mulheres no passado e até no presente que muitas vezes foram um abraço de Deus quando eu estava fraco, quando eu estava pensando em desistir, quando eu estava chorando, foram como que a mão de Deus estendendo o lenço para enxugar as minhas lágrimas, dizendo, ei, fique forte, eu estou do teu lado. Eu não sei o que seria de mim se não fosse a igreja de Cristo, porque muitas vezes eu fui confrontado, fui corrigido por meio do corpo de Cristo. E eu confesso, no primeiro momento, isso gerou ah, resistência, gerou, em alguns momentos, ira, mas hoje eu posso ver, eu cresci. Isso foi bênção, e Deus fez isso através de homens e mulheres. Quantas vezes eu sentei em um banco de igreja e pude receber palavras da parte de Deus que mudaram o destino da minha vida. Eu sou pastor hoje e eu posso dizer que
Sim, foi decisiva a participação da igreja na minha vida. Foi tão decisivo que mudou todo o destino, todo o curso da minha vida, a ponto de eu falar: "Eu quero isso para minha vida". Mas sabe, esse amor não é comum só a pastores, ok? Eu conheço homens e mulheres que tiveram suas vidas tocadas e impactadas por essa comunhão. Sabe, eu estimulo você a cultivar essa comunhão. E às vezes você pode falar: "Bom, eu não consigo viver a comunhão porque ninguém gosta de mim, na realidade onde eu estou, ninguém se importa comigo". Eu quero dizer para você: faça a sua parte, se aproxime, chame para conversar, chame para sua casa, para tomar um café, porque não tem como construir comunhão à distância, é investindo tempo, é investindo coração, conversa. Sabe, quando a gente faz isso, cultiva a comunhão, a gente consegue desfrutar de uma realidade crucial da igreja, que é a comunhão, que é a revelação encarnada de Cristo, que é o ouvir a voz de Deus, que é o sentir o toque de Deus, que é a edificação, que é a revelação de Cristo para nós, que é o amadurecimento. Eu encorajo você a viver essa comunhão. Isso vai fazer com que você entenda por que a igreja é necessária. E lembre-se, isso não é sobre os outros, é sobre a sua decisão. Busque ter comunhão, busque viver a comunhão, busque. O texto vai falar que eles se dedicavam ao estudo da palavra, mas eles se dedicavam à comunhão. O texto vai dizer nos versos seguintes que eles dia a dia estavam na casa um dos outros. O texto vai falar, a gente vai ver isso nas próximas conversas, que eles oravam uns com os outros, que eles partilhavam uns com os outros. Isso é comunhão. É entender que as nossas vidas estão entrelaçadas. E uma prova se você está vivendo comunhão ou não está vivendo comunhão é contar a história. Conte a sua história. Se você conseguir contar a sua história e, e no relato da sua história você não ouvir nomes de pessoas da família de Cristo, é que você não está desfrutando da bênção da comunhão. Agora, se você vai contar a sua história, vai contar o seu presente, e é impossível contar a sua história sem falar: "Então aí eu cheguei e aquele irmão me abraçou e aquilo ali foi o que me colocou de pé". Ou então eu estava num momento desesperado e chegou o irmão e trouxe uma palavra, trouxe uma oportunidade de emprego, me conduziu para uma realidade onde eu pude encontrar uma casa. Então aquilo ali foi ajuda para mim. Eu estava perdido sem saber o que fazer com os meus filhos e de repente o Senhor mandou um irmão da igreja, ele orou comigo, ele me deu um conselho de sabedoria. Eu estava passando por uma dificuldade tremenda, então aquele dia eu ouvi uma palavra da parte de Deus por meio de um irmão. Quando você tem esses relatos na sua história, bom, você está vivenciando a comunhão do corpo de Cristo. E quando nós nos isolamos, nós somos os maiores prejudicados. E eu encerro aqui trazendo para você talvez um dos salmos mais conhecidos, que é o Salmo 133, do verso 1 até o verso 3, que diz o seguinte: "Como é bom e quão agradável os irmãos conviverem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre." A pergunta é: onde o Senhor concede a bênção da vida para sempre? Na comunhão. Quando estamos em comunhão, a gente vivencia a bênção de Deus. Agora você entende porque Satanás faz tanto esforço para quebrar essa comunhão, colocando em você sentimentos, pensamentos, intrigas, brigas, porque ele sabe que ele não precisa lutar contra a bênção de Deus. Ele sabe que se ele ferir essa comunhão, a sua realidade de vivência da bênção de Deus também é afetada. É o texto bíblico. Como é bom estar em comunhão, como é agradável estar em comunhão, porque ali o Senhor ordena a bênção. Viva a comunhão. Você sabe que esta é a realidade que Deus preparou para abençoar a sua vida, a sua família e a sua jornada aqui na Terra. A igreja e a família que todo mundo precisa. Deus te abençoe.